meu Salvador, se eu não sei quem é o meu Jesus, se eu não sei quem é o meu libertador, se eu não sei quem é o Senhor da minha vida, que eu confesso como Senhor, eu também não tenho como saber quem eu sou nele. E esse é o segundo ponto que a gente não rompe, que a igreja não cresce. Quando eu falo igreja, não é placa, igreja é corpo, individual. Não crescemos porque a gente não conhece o nosso Deus e não sabe quem a gente é nele. O maior problema de hoje em dia é a ansiedade, é TDAH, é todas essas coisas, porque as pessoas estão correndo, desesperada, para tentar encontrar uma coisa que as define. Falta de identidade faz com que as pessoas se percam. Faz sentido? E é muito fácil a gente passar 15 anos dentro da igreja dizendo, eu amo Jesus, Jesus me salvou, Jesus me libertou, e você não saber quem você é nele. Porque você não tem interesse de saber quem ele é, você tem interesse de saber, nós temos interesse de saber o que ele tem pra gente. Isso é diferente. Faz sentido? E aí então depois que eu tenho uma base muito sólida de quem Deus é, e de quem ele me chamou para ser, eu tenho algo que é inabalável. Pode acontecer o que for na minha volta, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou firme sobre isso. Aí então, se eu tenho uma plataforma sólida, robusta e firme, então eu tenho segurança para levantar um outro pé e subir mais um degrau. Então eu tenho segurança para levantar esse pé que está firme e então romper. Ruptura é avançar de nível. Faz sentido? Só que não é só avançar de nível. Quando você rompe alguma coisa, o que acontece? É muito difícil você voltar ao estado de antes. Porque rompeu. Pega um presente que você ganha. Você ganha um presente, você rasgou o papel de presente. Geralmente é assim, né? Tem alguém aqui, deixa eu falar. Tem alguém aqui quando ganha um presente, o papel abre todo bonitinho para guardar o papel? Tem alguém aqui? Marina, a gente não gosta de você. Não tô brincando. A gente ama você, mas você é fora da curva, você viu aqui, né? Você não, né, Geis? Não, nossa. O seu jeito já veio com o presente, ele fala, já nem quero, já traz desembrulhado isso aí. Não, foi essas. Geralmente, quando a gente rompe, a gente rasga, sim ou não? Então, quando rompe, é porque você não vai precisar daquilo de novo. Então, quando rompe, é só para ir para cima. Então, você não volta mais para trás. E quantos de nós temos ido um pouquinho com Jesus e voltado de novo? Indo um pouquinho com Jesus e voltado para o mesmo estágio? Porque você não viveu um romper, você viveu uma emoção e por isso você achou que foi para frente. Só que a Bíblia é muito clara com isso. Quantos homens e mulheres viveram milagres com Jesus, curas, salvações, toques de Cristo e também não permaneceram, porque viveram uma experiência, algo muito bom de Deus, mas não conheceram Deus. A gente falou no culto da semana passada, de terça-feira, sobre os cegos de Jericó, que sem enxergar, só de ouvir falar que Cristo estava passando, eles creram desesperadamente, e eles falaram uma coisa que nem os fariseus falaram, eles olharam, só ouviram que Jesus estava passando e gritaram, Senhor, Filho de Davi. Os cegos, apenas ao ouvir, foi imputado fé no coração a ponto de declarar a identidade de Cristo, aonde aqueles que passavam tempo estudando a Bíblia não conseguiam confessar. Aquele que não enxergava conseguiu ver quem verdadeiramente Jesus é. Loucura isso, né? Porque a gente enxerga, a gente lê, a gente vê, a gente está aqui toda semana. O cego só ouviu, ele teve uma única oportunidade. E a Bíblia diz que quando Jesus teve misericórdia dele e ele foi curado, ele tinha agora a oportunidade de falar assim, fui curado, estou saudável, vou poder ser restituído na sociedade, vou viver a minha vida. A Bíblia diz que a primeira coisa que os cegos fizeram quando voltaram a enxergar foi olhar e falar assim, agora nós vamos te seguir, Jesus. E foram seguir Jesus. Isso é muito louco, porque todo mundo que está aqui, eu creio, se você já é cristão, você já teve os seus olhos abertos. Mas quantos de nós seguimos? Então, depois que a gente tem uma base muito forte, a gente vive um romper, nós estamos prontos agora para avançar com o Senhor. A gente vem na igreja, a gente conhece Jesus, a gente fica um pouco com Jesus e a gente já quer avançar, sair correndo. Faz sentido? Já quero correr, já quero avançar, já quero fazer. Meu Deus, bora! Mas se você não tiver uma base muito firme, você não avança. Então, basicamente, o que Deus tem colocado no nosso coração é que nós vamos, a partir de hoje, pelo menos eu vou,
eu quero ser muito claro com você, eu conversava com os nossos líderes. São poucas as vezes que eu sinto no meu interior, no meu âmago, no meu espírito, sabe, algo que Deus está querendo fazer. Sabe quando você sente uma impressão do Senhor que te consome, você fala assim, caraca, Deus está muito nisso aqui. Foi poucas vezes que eu senti isso, foi quando nós começamos a igreja, foi quando nós tínhamos que dar o passo no estúdio, foi quando a gente teve que dar o passo de fé para esse lugar, mas eu estou com essa mesma sensação agora. Então eu creio, e eu quero que você creia comigo, que não é a conferência evento, mas é um momento da história que Deus preparou, que nós vamos viver um romper de Deus na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, na igreja do Senhor, e nós vamos sair desse mês irreconhecíveis para a glória de Deus. Quantos creem junto comigo aqui? Tem um amém nisso aqui? Tem um glória a Deus aqui? Por isso eu quero te fazer um convite. Nesses 30 dias, a partir de hoje, eu queria te convidar para você ser reckless, ser ousado com Jesus. Eu queria te convidar para você verdadeiramente, sabe, depositar todas as suas energias, toda a tua fé, todo o teu tempo que você puder naquilo que Deus está apontando para você como um breakthrough na sua vida. Sabe, eu quero te encorajar, nós vamos gastar esse mês nesse tema, eu quero te encorajar, sabe, sexta tem vigília, cara, vem orar pelo teu breakthrough na vigília. Sabe, domingo, sala de oração, vem orar pelo teu breakthrough. Ninguém pode fazer por você, somente você pode fazer por você. Somente você pode romper em Cristo, somente você pode crescer em Deus. Então, sabe, de uma vez por todas, tenha compromisso com a tua vida espiritual. Tenha compromisso com você. Não apoia a tua fé no teu irmão do teu lado, no teu líder de GC, no teu pastor, nessas coisas. Não, cara, Deus quer fazer em você através de você. Faz sentido? É a tua oportunidade, aquilo que a gente fala, nós estamos falando aqui, é a tua vida. É a tua história, é o teu destino que está em jogo. Você entende? É a tua vida, irmão. Se a tua vida não é importante para você, não vai ser para mais ninguém. A não ser para Jesus. Então abre a tua Bíblia aí no livro de Efésios. Capítulo 1. Só explicando um pouco mais da conferência, pode deixar aqui. Só para eu ia dar informação antes, mas o senhor já foi indo, então eu já comecei a pregar. A conferência ela vai acontecer no dia 23 e 24 desse mês, sábado e domingo. O culto do sábado vai ser às 7 horas da noite. O culto do domingo vai ser às 10 da manhã e às 6 da noite. No final do culto, nós vamos colocar aqui uma tela de inscrição. Nós vamos abrir as inscrições hoje. Eu já quero falar isso para você agora, do fundo do nosso coração. A gente sabe que os brasileiros, nós deixamos quase tudo para a última hora. Mas eu queria te encorajar a você fazer a sua inscrição, porque é gratuito, tá, gente? Fazer a sua inscrição, porque a gente não vai poder comportar muitas pessoas aqui nesse lugar. Nós temos uma capacidade máxima de 200 pessoas. E nós vamos priorizar os membros da nossa igreja. A gente crê e sabe, entende que Deus está fazendo algo na nossa igreja. Nós não somos seletistas, não somos melhores do que outra igreja. Vai chegar o tempo em que através de nós Deus vai fazer coisas nos outros lugares, se assim for da vontade dele. Mas é um tempo que Deus marcou para mudar a nossa história. Se nós aqui não fomos transformados, como vamos causar transformação lá fora? Faz sentido? Então, eu quero te encorajar a vocês fazer a sua inscrição o quanto antes, guardar o seu lugar, e aí nós vamos entrar em contato com você mais perto para te dar ali a credencial da sua entrada na conferência, tá bom? Mas no final eu volto um pouquinho mais sobre isso. É só porque gente que, às vezes tem alguém, aqueles que é mais acelerado, tá no banco assim, falou da conferência, mas e aí, quando é que é? Quem vem? O que acontece? A conferência em si, ela não vai ser de novo, um evento. Não venha com a expectativa de que tudo vai acontecer na conferência. Não, nós estamos plantando e regando até esse lugar. A conferência, ela vai ser, como a gente vê na história da Bíblia, quando Deus, ele salvava... Oi? Quando o Senhor salvava o povo de Israel, quando o Senhor libertava o povo de Israel, Deus dava uma direção. Erga aqui um altar, é um altar e me adore. Esse altar servirá como um memorial. Toda vez que você olhar para esse lugar, você vai lembrar daquilo que fez. Isso vai ficar marcado na sua vida, vai ficar marcado na sua história. Então nós cremos que a conferência em si será um memorial que Deus vai marcar na nossa história, que vai realmente marcar o final de um tempo e o início de uma nova era para nossas vidas.
Basicamente é isso que nós vamos viver nesses dias, tá bom? Então abre a tua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Acho que vai ficar diferente da minha Bíblia aqui, vou ler na outra tradução. 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quão boa é essa notícia, hein? Para sermos o quê? Me ajudem. Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para a glória, para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram no quê? Na palavra da verdade, o evangelho os salvou. Vocês foram selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quão confortantes são esses versículos, né? É muito legal a gente ver essa carta de Paulo para a igreja de Efésios. Era uma carta circular que Paulo escreveu no meio das suas prisões. Ele escreve então essa carta para trazer sobre as igrejas ali da Ásia Menor, da volta de Éfeso, para trazer 3 pontos para essa igreja: a identidade deles, como caminhar com Cristo e como guerrear com Cristo, como se manter forte nas batalhas espirituais. Uma carta doutrinária de Paulo para falar sobre a história do Evangelho. Essa carta ela se divide em 2 formas. Ela se divide primordialmente sobre a história da cruz, a história de salvação de Deus, e a nossa história, então, a partir daquilo que Deus fez. Faz sentido? Essa era uma cidade, Éfeso era uma cidade onde ela tinha o templo da deusa Diana. Então, era uma das 7 maravilhas do mundo conhecido até então. Então, tudo naquela cidade rodava em torno daquele templo, todos os negócios, todos os business. Era uma cidade onde tinha muitas vias romanas, então muita coisa acontecia naquela cidade. Então, era uma cidade talvez muito idólatra, era uma cidade que estava preocupado com os seus negócios, preocupado no seu crescimento, não estava tão preocupado assim com o evangelho. Nós vamos ver que Paulo chega naquela cidade, lá em Atos capítulo 19, e começa a pregar o evangelho de tal modo, tal ponto, que a Bíblia vai dizer que então Jesus, o poder do Espírito Santo, começa a mudar a mentalidade, o coração daquelas pessoas, e então os negócios que eram cercados por causa de Diana foram desfeitos, porque centenas e centenas de pessoas acreditaram em Cristo Jesus. Faz sentido isso? A ponto de que esses homens, esses negociantes que faziam lucro através do templo de Diana, eles querem então expulsar Paulo daquela cidade, porque agora eles estão perdendo a sua fonte de renda. Isso aqui é muito interessante para nós pararmos para pensar. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 19 de Atos, de que aquela cidade ela era muito idólatra, ela era uma cidade de magia, de bruxaria. Era uma cidade onde tinha muitos magos, muitos bruxos. O poder de Deus através de Paulo entrou naquela cidade de tal forma que a Bíblia vai dizer em Atos 19 que esses magos juntaram os seus livros de magia e levaram a praça pública da cidade para queimar os seus livros de magia. E a conta daqueles livros foi tão grande que passou de mais de 50.000 dias de trabalho o valor daqueles livros. Isso é muito interessante. Você fala assim, ok, John, mas o que isso tem a ver comigo? Para pensar.
uma cidade que tem um templo, que tem uma deusa, uma divindade que eles acreditam, que movimenta toda a cidade, onde todo mundo se apoia nisso, onde homens, crianças, jovens e velhos têm uma convicção numa magia, numa bruxaria, talvez viver a vida inteira deles acreditando e vivendo e talvez morrendo por aquilo. Quando eles têm um encontro com a palavra de Deus e têm um encontro com Jesus, é o suficiente para eles largarem tudo e seguir a Cristo. Ninguém tem poder de fazer isso a não ser Jesus Cristo. Ninguém tem poder de fazer isso a não ser o nosso Deus. Você já parou para pensar o que é largar tudo, abandonar tudo, mudar completamente a sua maneira de pensar, de viver? É claro que você sabe o que é isso, você já experimentou isso em Cristo. Amém. Faz sentido? Mas para aquela época era muito diferente isso. E Paulo sabia disso. Então Paulo ele está indo embora daquela cidade, e provavelmente ele não ia mais ver aquela cidade. Então Paulo, nas suas prisões, ele escreve uma carta para lembrar aquela igreja sobre o que realmente Deus fez, para criar um firme fundamento para eles, porque eles sabiam que muitas pessoas iam entrar no meio da igreja para confundir, aquele templo ia se levantar, aqueles negócios iam se levantar novamente. Então Paulo está lembrando eles daquilo que eles receberam de Cristo. E esse é muito interessante, porque Paulo começa essa carta falando sobre identidade. E nós não temos, como eu falei, como crescer ou caminhar ou avançar com Cristo ou batalhar espiritualmente a favor de Cristo se nós não estivermos bem fortalecidos na nossa identidade com Cristo. Está fazendo sentido essa palavra sobre identidade para você hoje? Então, como eu falei antes, nós queremos viver qualquer coisa com Deus, nós devemos saber que nós somos em Deus. Não nos falta fé, nos falta convicção em quem depositamos nossa fé. Não nos falta apreço por Deus e por Jesus, não nos falta desejo de querer estar com Ele, nos falta amor por Ele, um amor capaz de nos entregarmos, de conhecê-lo, confiar nele e verdadeiramente nos relacionar com Ele. Nos falta o amor sacrificial de viver para Ele e por Ele. E aqui então o breakthrough começa a acontecer. Nos falta ter amor e intimidade para que a nossa adoração, renúncia e entrega definitivamente aconteça. Sabe por que a nossa adoração é fraca? Porque o nosso conhecimento de Deus é fraco. Sabe por que a nossa entrega é fraca? Porque o nosso conhecimento a respeito de Deus é fraco. Então tudo que a gente faz se torna hollow, né? É ralo demais, superficial demais. Faz sentido? E tudo que é superficial não sustenta. Então Paulo traz uma carta para lembrar essa igreja sobre quem verdadeiramente eles são em Cristo. E aqui eu quero falar uma coisa para você do que Deus está ministrando no meu coração. Semana passada o Vitão ministrou sobre vencendo as nossas guerras. E foi maravilhoso, glória a Deus por tudo que Deus fez. Isso é uma coisa que verdadeiramente nós estamos e vamos cada vez mais viver. E eu já quero dizer para você, se prepara para esse mês que o pau vai quebrar. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Prepare que se você se dedicar para Jesus, o inimigo vai se levantar, mas glória a Deus, a Bíblia diz que ele já se levantou derrotado. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus. Não. Eu estou falando que você tem que ter convicção. Quantos creem nisso? Tá bom. Eu quero te levar a pensar uma coisa. Quando o Vitão fez o apelo semana passada, como eu falei, se eu não terminar essa mensagem essa manhã, a gente vai seguir esse mês. Amém? Mas eu creio que Deus já está falando. Semana passada o Vitão fez o apelo no final do culto. Quantos estão passando por batalhas espirituais? Quantos estão sofrendo opressão? Quantos estão sofrendo talvez ataques do inimigo em área X, em área Y, em área Z? Sai do seu lugar que nós vamos orar aqui por você. A parte da frente aqui da igreja ficou lotada. Sim ou não? E eu não estou desmerecendo as nossas lutas, porque elas são reais e a gente precisa vencer através da oração. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que você vai encontrar o seu breakthrough. É assim que você vai viver o seu romper. É na sala de oração, é na vigília, no teu quarto, é clamando ao Senhor. Paulo, e aí ele terminou falando assim, a Bíblia diz em Efésios, revestivos da armadura de Deus, que também está nessa carta.
Só que a gente quer resistir e vencer a guerra, a gente quer resistir e vencer ao diabo, mas a gente esquece que Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e então ele fugirá de vocês. Ele fugir de nós é uma consequência da resistência também, mas principalmente da sujeição a Deus. Se eu estou perto da luz, a treva não chega perto de mim. Se eu estou perto de Cristo, o diabo não vai nem chegar perto. Se eu estou próximo do Senhor, firme nele, abraçado nele, confiando na palavra que vem dele, amando e me relacionando com ele, firme nas verdades dele sobre a minha vida, irmão, não tem como você ser profundamente abalado pelo diabo. Tem como você sofrer um vento muito forte, mas é aquele vento que te balança, mas não te derruba. Faz sentido? Então não tem como eu guerrear com o diabo, botar a minha armadura de Deus, porque quando Paulo fala revesti-vos da armadura de Deus, ele não está falando Deus vai colocar a armadura em você, ele está falando você se revista da armadura. E para eu pegar cada parte da armadura, eu tenho que saber o que cada uma delas representa. Então eu tenho que saber o que Deus está falando a meu respeito. Está fazendo sentido para você aqui? Então, vencer ao inimigo é uma consequência. Você não vê os apóstolos dando tanta audiência para o diabo como a gente dá hoje em dia. Você não vê a igreja dando tanta ênfase para o mal como muitas vezes a gente dá. Porque a gente prefere falar daquilo que é ruim do que ficar engrandecido, enaltecendo e crescendo naquilo que é puro e é bom. A gente prefere falar, Senhor, me livra do meu pecado, do que falar, Senhor, me leva para mais perto de Ti, que então o meu pecado não vai ser um problema para mim. A gente pega e para pensar quando a gente está aqui orando e fala, fecha o teu olho, começa a dar palavras de amor para o teu Deus. Tem pessoas que travam porque não tem costume de glorificar a Deus. Tem pessoas que travam, não sei o que dizer, palavras de amor para Jesus, mas a gente fala, começa agora então a clamar e pedir ao Senhor. Nossa, tem uma lista que dá 4 voltas. E as nossas palavras muitas vezes são vãs, porque a gente fica, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grandioso. Mas qual é a palavra de desespero e de amor e de beleza que você sente de Cristo quando você olha para aquilo que Ele fez no seu coração e fez na sua vida? Quando a palavra de amor para Deus, ela provém daquilo que você experimentou, daquilo que de fato você sente, a tua adoração ela vai para outro nível. A tua experiência com Cristo ela vai para outro nível. A tua fé ela vai para outro nível. As coisas ao teu redor começam a ter problema e você fica sustentado em Jesus. Faz sentido não? Então não tem como você querer crescer e você querer romper se você não buscar Deus pelo aquilo que Ele é. E quando Paulo explica aqui para nós, eu vou só aqui talvez nos 2 primeiros versículos aqui. Então Paulo ele escreve essa carta e ele começa o primeiro capítulo falando sobre a nossa identidade em Cristo, a base sólida. Se não tiver base, não tem crescimento. Se não tiver o reconhecimento de Deus, se não tiver amor por Cristo, não tiver desespero de Deus, não tem nem por que sermos igreja, a gente está fazendo tudo errado. Paulo começa assim então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Fala assim, eu sou abençoado, porque Deus me abençoou em Cristo Jesus com todas, fala, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, ele está falando assim, Deus, Ele não abençoou você parcialmente, Ele abençoou você com todas. Então, tudo que tu precisa, se tu tiver em Cristo, tu já tem. O que eu não tenho, não é extremamente importante. É algo que Deus pode te dar. Porque tudo que é profundo, que é espiritual, que é necessário, que é eterno, que verdadeiramente faz sentido, nós já recebemos de presente do nosso Pai, por meio do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Nada temos falta em Deus se estivermos
em Cristo. Então aquilo que eu não tenho hoje não é crucial para a tua vida. E o que você não tem hoje, Deus talvez não te deu, Ele não tem a obrigação de te dar. Ele pode, porque Ele é um bom pai, mas Ele não tem. Mas tudo que verdadeiramente você precisa, você já ganhou de Deus, se você está em Cristo Jesus. Quando ele fala com as bênçãos espirituais, bênçãos é favor de Deus. Bênção é estar com Deus e estar para Deus. Irmãos, parece que é algo simples, mas como eu falei, talvez você já leu isso, mas precisa sair daqui e vir aqui para dentro como convicção. Meu irmão, você sabe o que é você ter o favor do Deus do universo junto com você? Sabe o que é ter favor de Deus com você? Sabe o que é ter harmonia com Deus, paz com Deus, estar com Deus? Isso não é suficiente para você? Isso não é suficiente para nós? Feche teu olho aí, por favor. Para pensar sobre isso. Eu tenho, mediante a cruz do Calvário, mediante ao meu Senhor e Salvador, que pagou o preço pelo meu pecado, comprou a minha vida, eu tenho paz com Deus. Eu tenho a harmonia de Deus. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Eu estou abençoado por Deus. Eu estou guardado por Deus. Se isso não aquece o meu coração, não aquece o seu. Se isso não nos faz ter amor, prestígio, se isso não nos faz ter constrangimento diante do nosso Senhor e diante do nosso Salvador, se isso não nos faz pensar quem sou eu para que o Deus de toda a terra me dê tanto presente como esse, quem sou eu para que o Deus de toda a terra, mesmo eu sendo tão sujo, tão pecador, mesmo eu dizendo para Ele que eu vou segui-lo, mas de fato não sigo, mesmo assim, Ele derramou do seu favor sobre mim, e escolheu me fazer ter paz e harmonia com Ele. Se isso não te dá segurança, se isso não te dá desejo por amá-lo, talvez nada faça. Ele diz também que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quando está usando regiões celestiais na Bíblia, é porque naquela época os judeus acreditavam que tinha de 3 a 7 céus. E nessa carta, Paulo vai usar regiões celestiais mais para frente, para falar sobre o lugar onde estavam os anjos, o segundo céu que nós falamos semana passada. Mas nesse contexto, quando ele fala regiões celestiais, ele está falando no lugar do trono de Deus, no terceiro céu, no lugar onde somente o nosso Senhor habita. Eu quero que você tenha essa clareza e essa visão aqui agora. Ele está falando que Deus nos abençoou em Cristo, por isso que temos que estar em Cristo. Ele nos abençoou em Cristo, no lugar onde Deus está. Se é no lugar onde Deus está e é em paz e harmonia com Deus, a Bíblia vai falar nesse mesmo livro de Efésios capítulo 4, que em Cristo estamos assentados nas regiões celestiais, acima de toda principado, potestade e sobre todas as autoridades, seja no céu e seja na terra. Se eu estou nesse lugar com Cristo, eu estou seguro em Cristo. Quantos se sentem seguros de fato em Cristo? Quantos se sentem amados em Cristo? Você entende, você está conseguindo entender comigo que a gente não avança, não rompe, porque as nossas convicções não são sólidas? Porque o nosso conhecimento a respeito do nosso Deus não é profundo? Porque ouvir a palavra que Ele derrama sobre mim, saber da grandiosidade dEle e da graça dEle, porque isso tudo reflete a graça dEle sobre a minha vida e sobre a tua. Se nós não tivermos esse profundo em nós, nós não vamos romper. Estão comigo ou não? Versículo 4 e a gente termina hoje. Porque Deus nos escolheu nele. Não, vou ler de novo de mais calma. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Jonathan, para que eu nasci? Para ser santo e ser irrepreensível na presença de Deus. Qual é o meu propósito de vida? Ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Porque o Deus de toda a terra, Ele te escolheu
Antes de você ter esse título que você tanto busca, antes de você querer provar para o mundo o teu valor, Deus já te escolheu nele, antes da criação do mundo. E não é porque você merece, é porque Ele escolheu, antes da criação do mundo, você e eu, para ser dele. Se isso não cria no seu coração desespero e amor e paixão por esse Deus, irmão, mais nada vai fazer. Faz sentido? Mais nada vai fazer. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa é a minha busca e essa é a sua busca em vida. Mas a gente sabe então que nós pecamos, mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele diz no versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em Jesus. Eu vou aqui, predestinou, pega essa palavra, predestinou. Não está falando que a tua vida está predestinada apenas de que esse é o meu destino, então tudo já está decidido por Deus. A verdade é que tudo já está pré-estabelecido por Deus, porque Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para mim e para você, para vivermos o plano dele. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele te dá a oportunidade de você escolher se você quer viver pela vontade dele ou não. Mas aqui está dizendo que Ele já pré-estabeleceu você para ser adotado como filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Fecha o teu olho de novo, nós vamos acabar por aqui. Meu irmão, vocês têm noção do que é ser chamado filho de Deus? Você tem noção do que é ter um pai que é o Deus de toda a terra, Senhor dos senhores, o Salvador do mundo? Esse é o teu pai. E se você não tem, talvez você não teve a figura de um pai, ou teu pai não foi como o pai que você imaginava, ou até mesmo foi um bom pai, mas nada se compara a ser filho de Deus. Filho de Deus, meu irmão, filho de Deus. O pai tem prazer nos seus filhos, filho de Deus. Filho de Deus. O Senhor está falando com algumas pessoas nessa noite, nessa manhã. Filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Antes de ontem eu recebi um áudio do meu pai, pode ficar com seus olhos fechados. Eu recebi um áudio do meu pai pegou e falou assim: filho, o pai está com saudade das conversas que a gente tinha, de ficar falando vários tempos a respeito de Jesus e a respeito da vida. Mas o pai só está querendo te mandar esse áudio para te dizer uma coisa. Eu não estou falando para me exaltar, mas você vai entender onde eu quero chegar. Ele falou assim: o pai só quer dizer que o pai está muito orgulhoso do homem que você se tornou. O pai está muito orgulhoso do pai que você se tornou. Quando a gente liga, eu vejo a forma como você trata a Zoe, como você cria a Zoe, e o pai está muito orgulhoso. E esse não é a ênfase da história, a ênfase é agora. Ele diz assim: obrigado, porque você sendo assim, você está me honrando. Obrigado, porque você estando assim, você está me honrando. Quando eu e você somos filhos de Deus e vivemos a vontade de Deus, vivendo, representando o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele olha: meu filho, você está me honrando. E nós fomos feitos para ser como Jesus, que honra e dá a glória para o seu Pai. E isso nos qualifica como filho de Deus. E a filho tem tudo do seu Pai. Por isso, todas essas coisas que Paulo está falando, todas elas você vai ler que ele está dizendo: nós temos todas essas coisas em Cristo Jesus. Não tem como nós não sermos filhos, não tem como nós sermos amados, não tem como nós sermos abençoados com todas as coisas, não tem como nós termos identidade se nós não estivermos em Cristo. Cristo, Ele é o pilar, Cristo, Ele é o fundamento, Cristo, Ele é a base. É por isso que nós louvamos e amamos a Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. A minha identidade está no quanto eu me identifico com Cristo. Identidade é o que você é, as características que são únicas e exclusivas suas. Identidade é o que te define. E a Bíblia diz que nós jamais não somos nós mesmos, mas nós somos em Cristo. Então nossa identificação e a nossa identidade é encontrada em Cristo. E para eu viver todas essas coisas, eu preciso ter apreço, desejo, amor, convicção em Cristo. Por isso eu quero te encorajar.
o teu primeiro passo para viver um breakthrough nesse mês, porque eu creio em nome de Jesus que todos nós viveremos um romper extraordinário da parte de Deus, todos nós cresceremos no Senhor, todos nós seremos chamados filhos que verdadeiramente glorificam o seu Pai. Você vai pegar uma fé em Jesus tão grande, meu irmão, que nada mais vai te abalar. Meu irmão, você vai crer e amar tanto Jesus, que você vai olhar para o seu pecado e você vai falar: quando eu olho para Jesus, eu olho para o meu pecado, dá nojo desse trem, não tem como trocar o meu Salvador por essa oferta barata. Quando eu sei quem é o meu Deus, eu olho para aquilo que o diabo tem e eu falo: não faz sentido, sai daqui. Quando eu olho verdadeiramente para quem é o meu Senhor e o meu Salvador, as tempestades da vida, elas não passam de simplesmente poeira. Quando eu olho e eu reconheço quem eu sou em Cristo, a definição do mundo já não faz mais sentido para mim, já não me afeta mais. Quando eu sei em quem eu estou, meu irmão, eu só caminho por essa verdade, e então eu estou pronto para romper níveis mais altos com o Senhor. Então eu estou pronto para viver a manifestação da glória, da bondade. Eu estou pronto para viver a manifestação do céu na minha vida, e eu estou pronto para avançar em Deus, avançar em Cristo. Eu quero orar e dizer em nome de Jesus, meu irmão, tudo aquilo que estava travando você nesse ano e na sua vida, vai ser desfeito nesse mês em nome de Jesus. Meu irmão, você não vai mais retroceder, você vai avançar no Senhor. Meu irmão, eu declaro em nome de Jesus, as ofertas do mundo não vão mais brilhar diante dos teus olhos. O que vai brilhar é a imagem de Cristo ressurreto, o teu Senhor e o teu Salvador, em nome de Jesus. Por isso eu quero te encorajar a esse mês dedicar a você amar e conhecer a Cristo como você nunca conheceu, e a descobrir quem você é nele como você nunca descobriu. E então nós vamos experimentar de um romper nas nossas vidas. Meu irmão, o que Deus vai fazer daqui até o final do ano, isso aqui não é palavra de pastor, quem crê vai viver, quem crê vai viver. O que Deus vai fazer daqui até o final do ano, meu irmão, você vai olhar para trás e vai dizer: eu estou irreconhecível, eu vivi um romper na minha vida, eu vivi um breakthrough na minha vida, eu vivi algo que eu sempre quis, mas jamais vivi. A partir de hoje eu declaro: todas as barreiras e cegueiras espirituais estão sendo desfeitas agora em nome de Jesus. O véu que rasgava, o véu que separava você de ter uma convicção em Cristo, está sendo rasgado agora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, toda a confusão de mente sendo desfeita agora, toda a falsa fé sendo desfeita agora em nome de Jesus. Pai, toda a identidade mundana, toda a identidade destruída pelo pecado, sendo quebrada agora em nome de Jesus. Mas nós viveremos pela palavra de Cristo, pela identidade do Senhor, reconhecendo quem o Senhor verdadeiramente é. Pai, Senhor Jesus, nós pedimos nesses próximos dias, nessa semana e nesse mês, Senhor Deus, Pai, rasga o nosso coração diante da sua presença. Senhor Deus, rasga o nosso coração diante do Senhor. Deus, que eu só tenha olhos para o Senhor nesse mês e para o resto da minha vida. Senhor, que eu só tenha palavras em direção ao Senhor a partir de hoje. Pai, cura a nossa religiosidade. Pai, cura o nosso coração. Pai, cura a nossa fé, cura as nossas convicções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Terceira música. Eu vou acabar aqui, mas eu quero dizer: se comprometa com a sua vida nesse mês. Seja ousado, faça algo que você nunca fez, seja radical com Cristo. Não radical, eu não estou preocupado se você vai sair daqui amanhã e pregar para todo mundo lá fora. Na verdade, eu até desejo que você faça isso. Mas sabe, às vezes a gente fica muito preocupado em externalizar as coisas. Mas permita que antes seja tudo muito sólido aqui dentro. Por isso eu quero te dizer: o Senhor não vai ficar chateado com você. Se for guiado pelo Espírito Santo, obedeça. Mas o Senhor não vai ficar chateado com você se esse mês você ser um pouco egoísta. E eu quero que você seja egoísta nesse mês. Egoísta diante do Senhor. Eu quero tudo de Deus para mim. Eu quero Cristo para mim. Eu quero ser quem Cristo me fez para ser.
Sabe, se comprometa com o seu crescimento. Se comprometa de fazer isso, tudo que nós estamos falando, uma verdade sobre a sua vida. Há uma graça de Deus. Sabe, a gente viveu nesses meses tantas barreiras espirituais. Nós vivemos tantos bloqueios do inimigo, porque o diabo já sabia o que Deus ia fazer nesse tempo. Ele já sabia, ele não queria deixar, mas como eu disse, os planos de Deus não são frustrados. Por isso seja ousado, irmão. Vai ter vigília, vem. Vai ter sala de oração, vem. Vai ter GC, vai. Vai ter uma oração no seu lugar, vai também. Vai ter, na tua casa, tem todo dia, vai para lá também, em nome de Jesus. Mas se comprometa com o seu crescimento em Cristo. Faz sentido? Amém. Amém. Como eu disse, nós demos para você um cartãozinho aí com o seu breakthrough, com a oração para você escrever. Esse cartãozinho não é para você entregar para ninguém, mas esse cartãozinho é para você escrever qual é o real, não é o que é a tua expectativa, a partir daquilo que nós entendemos, qual é o real breakthrough que você quer viver com Cristo. Senhor, é ter uma fé inabalável. Senhor, é te conhecer como eu nunca conheci. Senhor, é ser verdadeiramente convicto da minha salvação. Senhor, é ter raízes em Ti. Sabe, seja algo profundo e espiritual com Cristo. Você vai pegar esse cartãozinho, você vai escrever: esse mês eu vou viver no meu breakthrough nisso e nisso. E você vai olhar para isso, orar sobre isso todos esses dias até o dia da nossa conferência. Amém? Eu quero te encorajar, seja ousado, faça um jejum que realmente te custa, faça um propósito com Deus, coloque a tua vida diante do altar e fala: Deus, esse é o meu momento, esse é o meu tempo, essa é a minha hora, acabou a inconstância, acabou a brincadeira de ser crente. Senhor, chegou o meu tempo, chegou a minha hora, a partir daqui é só pra frente. Em nome de Jesus, eu vou orar para acabar, o louvor vai ficar cantando essa música, a luz vai ficar escura e nós vamos te dar essa canção, se você quiser, para estar aqui orando com o Senhor e escrevendo o seu cartãozinho. Se você quiser ir embora, você vai estar livre e você está despedido em nome de Jesus após a minha oração, mas eu quero dar esse tempo porque eu sei que o Senhor está ministrando nos corações. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa palavra, queremos te agradecer pelo que o Senhor está movendo, porque nós verdadeiramente cremos que sairemos no final desse mês transformados, marcados, renovados para a glória do Senhor. Pai, causa em nós esse breakthrough, causa em nós um romper, causa em nós, Pai, uma mudança real de vida. E eu peço em nome de Jesus, desperta cada coração dormindo, desperta cada vida apática, morna e que não quer compromisso com o Senhor. Deus, se nós não temos compromisso contigo, não tem por que o Senhor ter compromisso conosco. Por isso, desperta-nos para esse tempo, desperta-nos para essa hora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, você pode estar livre. Amém.